pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast de biologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, membrana plasmática e transporte celular. E é claro que eu trouxe algumas convidadas super especiais para falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Vamos começar? Vou chamar aqui agora a Evelyn, Júlia e Ana para falar um pouquinho para vocês de como funciona a membrana plasmática. Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática é uma camada fina que envolve todas as células. Ela é como se fosse uma barreira protetora das células. Ela envolve, protege e ela tem também uma permeabilidade seletiva. Ela controla tudo que vai entrar e tudo que vai sair da célula, como se fosse ali um porteiro. Gostei dessa comparação. E olha só, essa porta é formada por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas. As moléculas têm uma cabeça polar, que gosta de água, e uma cauda apolar, que não gosta de água. Elas se organizam de forma específica, tipo um sanduíche molecular, que funcionam como portas e canais. Que legal, né? E essas proteínas ajudam a célula a receber o que precisam, né? Exatamente. E mais, a membrana também é responsável por passar informações entre as células. Ela consegue receber as informações e passar designando o que cada uma vai fazer. E sem isso, elas não saberiam o que fazer e ficariam mortas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. É tipo Interessante. uma comunicação dentro do nosso próprio Exatamente. corpo. Nossa, muito Isso mesmo. interessante, né? Uma curiosidade é que se a gente esticasse todas as membranas de uma célula, elas cobririam 10 metros quadrados, acredita? Gente, é muita coisa. É muita coisa, É né? muita coisa. E uma outra curiosidade é que a fluidez da membrana, ela muda conforme a temperatura e o colesterol. Isso ajuda ela a poder se adaptar. E a melhor parte, sem a membrana plasmática, não existiria a vida do jeito que a gente conhece. Caramba, então ela é literalmente o que mantém a Célula viva. Exatamente. Então, essa foi algumas informações, né, que a gente passou aqui para vocês sobre a membrana plasmática. Uau, como esse assunto sobre a membrana plasmática é interessante, né? E agora eu vou chamar aqui a Dani e a Maria Fernanda para explicar um pouquinho para vocês como funciona o transporte celular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte celular. Para começar, o que é o transporte celular? O transporte celular é um conjunto de processos que vai controlar a entrada e saída de substância na célula. A membrana plasmática ela tem como função fazer essa seleção do que entra e sai, para manter o equilíbrio na célula. A gente chama esse processo de homeostase. Então ele é tipo um porteiro, né? Que ele vai controlar ali tudo que entra e o que sai para manter o equilíbrio. Exatamente, só entra quem ele deixa. E quais são os tipos? A gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é aquele que não gasta energia, né? Exatamente. Ele vai pegar a substância de onde tem a maior concentração para onde tem a menor concentração. Nós temos a difusão simples, que é onde passa o soluto pequeno, ele passa pela membrana. A gente tem a facilitada, que usa auxílio de proteínas para passar substâncias grandes, como a glicose, e também temos a osmose, que é o transporte de água. E como que funciona a ativa? A ativa, a gente vai ter um gasto de energia, que é ATP. Ele vai sair a substância do menos concentrado para o mais concentrado. A gente usa normalmente a bomba de sódio e potássio. Então a célula ela meio que tem que empurrar as substâncias, né? Exatamente. E a gente também tem o transporte em massa, que é exocitose. A endocitose, a célula vai englobar a substância. E a exocitose, ela vai expulsar a substância. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, o transporte ele é vital pro bom funcionamento e para a sobrevivência, porque ele controla a entrada de nutrientes, a saída de resíduos e mantém ali o equilíbrio na célula. Exatamente. Esse processo é fundamental para o funcionamento de qualquer ser vivo. É isso, gente. Isso foi um pouquinho de como funciona ali o transporte celular. E não podemos deixar de citar para vocês exemplos de caso clínico que acontece dentro desses assuntos que nós abordamos hoje. Então, vou chamar aqui a Sofia, a Natália e a Bruna, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Depois de tudo que a gente explicou sobre o transporte celular e a membrana plasmática, dá para ver que esses processos estão em absolutamente tudo dentro do nosso corpo. O transporte celular, ele é essencial desde o início da vida. E um exemplo lindo disso é o que ocorre dentro do útero, que é o transporte de oxigênio e nutrientes da placenta para o bebê. Tudo isso é essencial para um desenvolvimento saudável. Um exemplo disso é a hiponatremia.
Quando alguém ingere água demais, baixando a concentração de sódio na corrente sanguínea, a água entra nas células através da osmose e as células incham. Quando isso acontece no cérebro, pode causar convulsões. Nossa, Sofia, sério, não sabia. Outro exemplo bem comum seria a diabetes mellitus. Nela, a insulina não é produzida o suficiente ou a célula não responde bem a ela. Isso acaba acontecendo e a glicose não consegue entrar na célula pelo transporte facilitado. A glicose, então, ela se acumula no sangue e as células ficam sem energia, o que causa vários sintomas e complicações. Nossa, meninas, adorei os exemplos de vocês. E isso mostra que o transporte celular não é somente conteúdo teórico. Ele mostra que é o que mantém o corpo em equilíbrio o tempo todo, essencial para manter a homeostase da vida. Então é isso, gente. A gente citou aqui alguns dos casos mais comuns que ocorrem entre a membrana plasmática e o transporte celular. Obrigada por assistir. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast de biologia. Esperamos que vocês tenham gostado e que daqui saia muito conteúdo bacana para vocês. Um beijo, até a próxima!